acerca da escola tempo integral, todos os professores acreditam que é uma melhora na educação. Entretanto, como está funcionando aqui no estado do Piauí, somente por um decreto, então assim, os professores que já estão nesse tempo integral, que ganham uma gratificação de aproximadamente R$800, desconto aí aproximadamente 200, tem sua jornada de trabalho ampliada, né? Inclusive, estava sendo uma jornada ilegal e diante dos nossos pedidos e das nossas denúncias com o Ministério Público, eles já reduziram um pouco a jornada. Entretanto, essa gratificação continua sendo feita através de um decreto. Então, se o professor que adentrou a essa jornada de tempo integral, ele se ausenta, inclusive por um motivo de doença, ele não recebe mais essa gratificação. Porque, então, um dos nossos pedidos, que está também lá no Ministério Público, é para que isso vá à Assembleia Legislativa, passe por lei. Aí sim, aí nós estamos efetuando de forma legal esse procedimento, que eu acredito que seja muito bom, não da forma que está sendo implantado no estado do Piauí. É apenas um decreto governamental o processo de ensino integral nas escolas públicas do estado? Sim, aqui sim, está funcionando dessa forma. Mas existe lei em outros estados que a senhora tenha conhecimento? Existe, inclusive a nível nacional há disponibilidade legal para que isso aconteça. Agora, nós acreditamos que também vendo pela questão trabalhista, né? O Estado não pode colocar uma forma de ensino no estado do Piauí que venha a contrariar leis trabalhistas, como estava sendo feito até o ano passado, e agora eles já estão se adequando em virtude das nossas denúncias. Outra coisa muito grave é que quando eles vão abrir uma escola de tempo integral, eles o fazem através de um teste seletivo. Professores que já têm 20 anos de serviço, então eles fazem um teste seletivo. Nesse teste seletivo tem uma prova objetiva, depois tem uma prova de títulos e, na verdade, o que funciona para o professor adentrar não é nem a prova escrita, nem tampouco a prova de títulos. É uma prova de caráter subjetivo, como nós temos aqui o edital, que foi inclusive no Liceu Piauiense, e o que na verdade nós queremos é que nós tenhamos uma legalidade, que o estado do Piauí não possa funcionar através de critérios subjetivos do secretário ou de quem esteja na banca. Do governo de plantão. Do governo de plantão, mas isso é feito não pelo governo, porque ele delega poderes, né? É feito pelo secretário. Mas é uma decisão de governo. É uma decisão de governo. Acredito que seja uma política pública, né? Agora, nós não podemos permitir, não só como professora do Liceu Piauiense, mas como cidadã que sou, que deixemos de ter uma legalidade jurídica, que deixamos de ter principalmente uma segurança jurídica, porque é muito grave que no estado do Piauí nós façamos uma prova escrita, façamos uma prova de título e, na verdade, o que funciona, inclusive na decisão do Dr. Otto, que foi a primeira liminar, pedindo para manter os professores do Liceu Piauiense, porque, na verdade, eles queriam retirar todos os professores e eles não cumpriram, e Dr. Otto veio com outra decisão judicial para que fosse cumprida uma primeira liminar que até então não foi cumprida. E agora já está se instaurando uma fiscalização para saber por que essas liminares, ordens decisões judiciais, não estão sendo cumpridas, porque eles poderiam até recorrer, entretanto teriam que cumprir até recorrer. Agora, nesse processo de implantação por parte da Secretaria de Estado da Educação, houve entendimento prévio com os professores, com a comunidade do colégio, do Liceu Piauiense? Não, nunca houve. O que houve foi reuniões forçadas pelos professores do Liceu Piauiense, porque no ano de 2008, a professora Maria Xavier adentrou ao Liceu Piauiense dizendo que seria implantado. E aí nós pedimos, onde está o estudo técnico para que se possa implantar? Vamos discutir, professora Maria Xavier, essa implantação. E aí ela simplesmente, grosseiramente, disse que os professores do Liceu gostavam de confusões e que o projeto não seria implantado naquele ano. Pois bem, no ano de 2009, no primeiro semestre,
todos os funcionários do Liceu Piauiense começaram a ver técnicos da Secretaria de Educação adentrando ao Liceu Piauiense, medindo, e aí nós provocamos, através de uma solicitação escrita, um requerimento, a Secretaria de Educação que viessem ao Liceu Piauiense e que dessem satisfações do que estava ocorrendo, né? Porque a gente via toda aquela movimentação. E para nossa surpresa, veio a professora Maria Xavier e disse que seria implantado no Liceu Piauiense o regime integral, que era política pública, que não havia mais discussão e que não iria ficar nenhum professor no liceu, a não ser que se submetesse a esse teste, do qual nós já dissemos que é de caráter totalmente subjetivo, como tem o edital comprovando. E para nossa surpresa, para nossa perplexidade, foi isso que nos disseram, isso no primeiro semestre de 2009. E aí eu fiz uma petição para o Ministério Público, pedindo que o Ministério Público fizesse seu papel, né, porque nós víamos ilegalidade de todas as formas, ilegalidades jurídicas, ilegalidades trabalhistas, e a partir daí o doutor Fernando Santos acolheu o pedido dos professores, dos alunos do Liceu Piauiense, e a partir daí hoje nós continuamos no Liceu Piauiense, né, através disso. Então, assim, inclusive há uma celeuma muito grande, porque eles eles implantaram o tempo integral, entretanto não funciona no liceu, é como se existissem dois Liceu Piauiense, porque um real e um virtual. Como sempre, né, professor? Não, mas um funciona, o integral funciona nas instalações do Instituto de Educação. Mas não no liceu? Não, no liceu. Inclusive, essas liminares, parece que existe 2 liceus piauienses. E o que nós estamos, que é o real, e que a gente vê com muito pesar, porque inclusive na derruba, porque houve crimes, isso não dito pela professora Aurilene Barbosa, mas dito pelas instituições que estiveram lá, como a SDU, houve crime, inclusive com muito pesar que nós vimos lá a construtora que hoje continua a obra, mesmo estando embargada, a obra continua lá, que é do deputado Shoa, segundo informações, né? Inclusive no dia da derruba das árvores, o que foi muito triste para nós, o deputado Shoa, inclusive, estava junto, né, com a construtora Cetel, Cetel, Serviços Temporários. Inclusive, eles começaram a derrubar as árvores, isso em novembro do ano passado, e aí os alunos subiram nas árvores. Isso foi um fato já ocorrido, né? E aí eles conseguiram derrubar uma. Como os alunos subiram nas árvores, eles não derrubaram as outras. E aí nós ficamos lá de plantão. Entretanto, no final de semana, como não tinha aluno nem professores na escola, a construtora Cetel adentrou ao Liceu Piauiense e derrubou tantas quantas quis de árvores. Então, fatos assim escabrosos estão acontecendo. A ação ela se dá totalmente contra os interesses da comunidade escolar. A gente pode fazer essa afirmação? Eu entendo assim, que se fosse uma construção com alunos, com professores, com conversa, inclusive contra a lei, porque quem está dizendo aqui é o próprio promotor de justiça, né, que diz que não entende como é lamentável, está aqui na ata, de anteontem, Dr. Fernando Santos Ferreira dos Santos ressalta, e isso eu estou lendo, que é lamentável que a Secretaria Estadual de Educação não tenha cumprido o embargo administrativo das obras. Então, assim, existem inclusive crimes que estão sendo apurados, né? Então, o que eu acredito é que a Secretaria de Educação parece uma birra, né? Então deveria conversar, deveria colocar transparência nas ações, para que esse impasse, que na verdade dura, mas que é necessário, como eu sempre digo, não só como professora do Liceu Piauiense, mas como cidadã, porque estão fazendo uma obra, é dinheiro público, né? Uma obra que não foi licitada, segundo a SDU, cometendo inclusive crimes, segundo o que está exposto aqui numa ata de audiência, né? Então tudo é muito grave. Inclusive nós temos já uma audiência marcada, na qual eu faço o convite à sua equipe aqui no dia 17/8, às 8h30, né, na Procuradoria-Geral da Justiça. Inclusive eu pedi à doutora Cléa para que fosse no auditório, para que a imprensa pudesse participar
disso, e também alunos e professores, porque eu acho que essa discussão, ela não se resume, porque o que nós vemos hoje é como se a secretária de Educação e também o antigo secretário de Educação fossem donos da instituição e fizessem tudo assim ao bel prazer. Não há uma discussão, não há uma preocupação nem tão pouco com o corpo docente, nem tão pouco com o corpo discente, muito pouco ainda com a comunidade em si, né? O que a gente tem acompanhado, infelizmente, é isso, de fato.